Even after subsequent open conflicts with Sedevacantist, however, Archbishop Lefebvre in later years still held out the Sedevacantist position as a potentially tenable one for Catholics, because Rome, Archbishop Lefebvre's code word for the Pope, had lost the faith. If you want further evidence of Archbishop Lefebvre's willingness to consort with clerics who adhere to a position that Messrs. Salsa and Cisco say is anything but Catholic, is poisonous, and leads to heresy, look to June 1988. Archbishop Lefebvre's co-consecrator for the Four Society of St. Pius X bishops was Bishop Antonio de Castro-Mayer, who, after the ceremony, went around declaring to anyone who would listen, "We have no Pope." Monsenhor de Castro-Mayer é que tinha uma, é o que ele dizia, né? O que ele, a diocese dele, né? A fé íntegra e pura, não é? Ele escreveu, ele foi publicado em outras línguas, etc., porque a doutrina dele era muito boa, era a doutrina católica, e ele resistia e formou aquele pessoal. Agora, quando desabou a tempestade do Vaticano II, ele ficou numa situação muito difícil. Ficou numa situação muito difícil, porque na diocese tinha também gente que dizia outra missa, né? Tinha os salesianos. Mas e no final? Tinha o que ele chamava os meus tupiniquins, que era essa gente que naquele tempo era muito, digamos, muito decidida, como o Rifan, não é? O Possidente, o padre Possidente e tal, é gente muito decidida em resistir na tradição, né? Mas depois a gente viu o que aconteceu, né? Porque, no fundo, eles não eram exatamente fiéis ao Monsenhor de Castro-Mayer. O Monsenhor de Castro-Mayer, num certo momento, ficou isolado. Ficou isolado e quando foi, por engano, isso também eu posso atestar, né? Ele foi por engano na consagração dos bispos de Monsenhor Lefebvre. Ele foi lá porque convencido que nós vamos falar sobre a posição da autoridade. A falta da autoridade é a razão por que nós estamos fazendo isso. Bom, enquanto eles foram lá, no mesmo avião ao lado dele estava ali o padre Rifan, já com o seu arrazoado, com seus trabalhos ali, onde essa questão era evitada. E foi evitada pela fraternidade, não é? Que fez aquelas consagrações dizendo, e cadê o mandato apostólico? É a igreja que nos dá. Bom, olha aí. E Monsenhor de Castro-Mayer estava ali e estava na rede. O que ele ia fazer, não é? Então ele, e agora vou responder a sua pergunta, ele verbalmente procurou dizer, para quem queria ouvir, não é? Que ele andava no meio dessa gente, que fala francês, não é? E ele dizendo em francês, nós não temos mais Papa. Quer dizer, ele estava corrigindo, né, as razões daquele ato, tentando corrigir com o seu testemunho. Né? Nós não temos. E uma das pessoas que ouviu e que testemunha isso eu fiquei sabendo justamente do padre, não sei, enfim, um padre que esteve aqui, não é? Foi o padre Schmidberger. O padre Schmidberger ouviu o senhor Lefebvre dizendo ali no meio de todo mundo que nós não tínhamos mais Papa, que nós tínhamos agora um antipapa. Monsenhor Lefebvre ou Castro-Mayer? Não, o Monsenhor Lefebvre não disse isso, foi o Monsenhor de Castro-Mayer. É que o senhor citou o nome de Lefebvre. No ato ali da consagração dos bispos. Tá, só corrigindo então, o senhor, por equívoco, disse Dom Lefebvre disse nós não temos mais Papa. Então não é Dom Lefebvre. Castro-Mayer teria então afirmado ali entre as pessoas de sua confiança, nós não temos mais Papa, é isso? Pois é, para suprir o que Monsenhor Lefebvre não disse. E o senhor ouviu essas palavras da boca de Castro-Mayer? Não, eu não fui a essa consagração. Mas eu falo em alguma outra oportunidade. Longe de mim. Mas naturalmente, como eu estou lhe dizendo, isso foi testemunhado por diversas pessoas. E em alguma... que narraram isso, e agora eu soube que, inclusive, o padre Schmidberger, que era o superior, né? Agora, que é absolutamente contra isso,
Claro, ouviu. agora ele é. Monsenhor Agora, Castro Maia, desculpa. agora eu quero saber se em alguma outra oportunidade o senhor ouviu da boca de Castro Maier: nós não temos mais Papa, ou qualquer outra frase semelhante. Ah, sim, não. Isso ele dizia. Isso quantas vezes? Mas não só para mim. Quando nós íamos naquela missa melquita, ou na missa, é uma igreja em frente, não é? Ali, acho que é Santa Generosa, né? Em São Ali no Paulo. Paraíso. E ali, inclusive, eu ouvi ele dizendo isso para outras pessoas, como seja como para o professor José Pedro Galvão de Souza. Olha ali, Certo. para gente importante. Sem falar, o Pacheco Salles até ria, porque a toda hora ele estava dizendo isso, né? E olha, e quando ele foi à Argentina, que eu também estava lá, que ele foi ali para umas ordenações de Monsenhor Lefebvre, onde ele participou nisso, ele saiu da alfândega ali do aeroporto ali nós estávamos ali, eu e o engenheiro Gorostiaga, ele veio ao nosso encontro, mas ele não veio dizendo boa tarde, não. Sabe o que ele vinha dizendo? O quê? Nós não temos mais Papa. Você imagina um homem que desce do avião e que vem ao encontro dos amigos, é a primeira coisa que ele diz. Ele não diz boa tarde para nós, né? Ele estava angustiado para exteriorizar isso, então. Como eu, não. Ficou até surpreendido. Ele vem dizer isso para nós, quer dizer, é a preocupação que está na cabeça dele, eu tenho que testemunhar esse fato. Agora, já não escrevia mais, não é? Já não tinha, e tinha esses padres em volta dele que estavam ali pondo panos quentes para que ele não se excedesse. Claro. Agora, senhor Araí, só finalizando, temos outros assuntos aí, além do Monsenhor de Castro Maier, mas finalizando é o seguinte: às vezes a pessoa pensa que para ser sede vacantista, necessariamente ela tem que usar essa terminologia e aplicar a si mesma, ou colocar nos quatro cantos do mundo que a expressão sede vacantismo como se fosse catolicismo e etc. Quer dizer, existem pessoas que dizem: olha, eu não aceito o rótulo sede vacantista, porém eu não creio que haja um Papa legítimo lá, entendeu? Por ser de fé católica, aí que o magistério, por exemplo, não pode promulgar uma missa heretizante ou herética ou errônea como é a missa de Paulo VI. Então, de repente, até para acabar com essa coisa toda, onde que Castro Maier escreveu ou disse que ele é sede vacantista e tal? Então, necessariamente, sem ter feito esses escritos, sem ter falado com todas as letras isso que essas pessoas gostariam de ouvir nos dias atuais, ele, enfim, para os seus amigos, para os seus fiéis, mais ao fim da vida, realmente falou: nós não temos Papa. E ponto final. É isso. É isso.